Olá! Hoje a nossa conversa aqui é sobre casos de sucesso, pessoas que passaram por um processo, né, de emagrecimento mental, né, e como essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade traz para dentro da nossa vida mudanças, né? Porque às vezes a gente fica muito preso ao emagrecimento no sentido de atividade física, né? A gente fica preso à alimentação, né? E existem muitas outras coisas que a gente precisa olhar para um processo de emagrecimento. Porque não é só o emagrecimento, a gente quer qualidade de vida, a gente quer mais disposição, energia, dormir bem, acordar bem, né? Ter energia para o seu dia todo, para fazer as coisas que você precisa. Então, vai muito além da questão do emagrecimento físico, né? Então a gente começa com mudanças mentais. E como que passar por um processo de autoconhecimento pode trazer mudanças para a nossa vida, no nosso dia a dia, na forma de se relacionar principalmente com a gente mesmo, né? A mudança toda ela tá aí, na forma da gente se ver, na forma da gente se aceitar, né? Na forma da gente perceber que nós somos quem a gente é, a gente precisa ser, né? E esse processo de mudança mental é extremamente necessário para que a gente consiga mudar os nossos hábitos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente precisa primeiro trabalhar a nossa autoestima, né? Nos aceitar como a gente é, para depois a gente vir e se amar, né? Aliás, a gente precisa se amar primeiro para depois melhorar a autoestima. Ao contrário do que a gente faz a vida toda, que é essa questão de quando eu tiver com esse pneuzinho fora da minha barriga, eu vou me amar mais. Quando eu emagrecer 5 quilos, com certeza eu vou me aceitar mais. Então, o processo ele precisa ser contrário. A gente precisa se aceitar, se amar assim como nós somos, acima de tudo, para depois, e isso não é um conformismo, tá, gente? Para depois a gente ir em busca da nossa melhor versão, né? E para isso, né, para a gente falar aqui um pouquinho de um caso de sucesso, né, de uma pessoa que com certeza alcançou outro patamar mental, né? Depois de passar por um processo de mentoria. Nós estamos aqui hoje com uma convidada, né? Que é Larissa. Vou chamar ela para trazer um depoimento dela, né? De como ela passou por esse processo de mentoria. O que esse processo mental trouxe para a vida dela? Olá, Larissa! Olá, boa noite, Nath. Boa noite. Larissa, é um prazer ter você aqui, né? Eu comecei falando aqui, não sei se você ouviu, né, de como é tão importante que a gente primeiro se aceite, se ame, comece a olhar para a gente, para depois a gente vir para um processo, por exemplo, de emagrecimento, né? Que a mudança ela precisa primeiro vir para a cabeça, para depois trazer isso para o nosso corpo, né? Para as mudanças de hábito. E eu trouxe você aqui para trazer o seu depoimento, né? De como foi para você participar dessa mentoria, o que foi mais importante para você, o que você observou de mudança e de melhoria no seu dia a dia depois de ter passado pela mentoria. A mentoria ela veio num dos melhores momentos que poderia ter vindo, né? Foi logo no início da pandemia, acabou que eu fiquei nela por muito tempo, né? Entrei no desafio, depois fiz desafio de novo, fui para a mentoria. E era um momento assim que por mais que eu já tivesse passado pela reeducação alimentar, por mais que eu já tivesse um pouco mais focada, naquele momento o psicológico já estava, né, ficando Alteradíssimo. uma beleza, só que não. Então eu já estava tendo aquela dificuldade de manter o foco, de me manter legal, de prestar atenção nas coisas que eu estava comendo, no que eu estava fazendo.
de ter a noção de que às vezes eu estava buscando conforto na comida por causa de ansiedade, ao invés de buscar no exercício ou numa alimentação mais saudável. E ajudou muito a questão da meditação, é sensacional. Faço até hoje. Isso aí. Ajuda muito mesmo. A ansiedade dá uma melhorada, eu consigo ficar mais focada, prestar mais atenção no que eu estou fazendo, no que eu estou comendo, no que eu estou praticando. E muita coisa que eu achava que eu estava arrasando. Super saudável. Não tava. Então, assim, veio num período que eu mais precisava e, nossa, eu acho que eu tava, tinha ganhado peso até por motivos emocionais no ano anterior, tava tentando perder, veio a pandemia, a tendência era o quê? Eu fugir para comida, não me exercitar, não ligar para isso, mas veio aí o desafio, depois veio a mentoria e foi a salvação. Que bom, Larissa, fico muito feliz. Muitas coisas a gente às vezes não percebe, né? Por exemplo, o pilar do silêncio, normalmente todo mundo ignora, né? Que é um pilar da saúde. Coisas que são para a nossa saúde emocional, que são essenciais, né? Estar presente no momento presente para diminuir essa ansiedade. Então, e essa questão de prestar atenção na gente mesmo, né? De perceber que nós somos a pessoa mais importante desse mundo, né? Conhecer também como a gente aquilo que é a nossa raiz, né? Eu acho que isso aí fez toda a diferença. Eu Aprender a percebi que aproveitar você, mais o como uma processo. pessoa muito disciplinada, muito focada, já era, né? Mas daí, né, mais atenta. Deu para aproveitar mais o processo com a mentoria e tudo mais com as meninas, com você, aquela coisa de ficar em cima e tudo mais, bater papo, ter live com a nutricionista, ter aquelas nossas lives também. Assim, eu consegui ter mais prazer em aproveitar o processo, consegui relaxar mais. Então, assim, além de tudo, foi uma troca muito grande de uma vibe muito boa, entendeu? No momento que a gente precisa muito. Foi até Você hoje falou eu uma coisa tento. importante, né? O grupo traz uma força muito grande. Você tocou num assunto assim chave, principalmente naquele momento do início da pandemia, que a gente estava trancado real, né? Que a gente não podia sair. Então, realmente, ter um grupo que está na mesma direção, né? Buscando a saúde, a qualidade de vida, tudo isso faz muita diferença para a gente atingir os resultados, né? E a gente ficou um grupo tão unido, quando uma queria comer um doce, um negócio, falava, não, segura firme. Então, acho que essa questão do grupo também ajuda muito, né? Algumas pessoas eu ainda tenho contato com você, com a Amanda e tudo mais. Então, assim, algumas pessoas realmente carreguei para minha vida, assim, e eu tento levar isso para outras pessoas, essa troca, essa coisa, porque me ajudou muito. Então, se eu puder ajudar, então tá valendo mais do que Aí, a Cláudia tá colocando aí agora, ó, sinto muita falta desse grupo. Também sinto, também sinto. Mas aí eu tento ter essa parceria com todo mundo que tem contato comigo, assim, fazer o grupo virar todo mundo que tá assim, em volta. Isso aí, isso Mudei aí. muito a minha rede social, aquela questão de seguir pessoas que têm o mesmo pensamento. Isso aí. Outra coisa que a gente trabalhou bastante é o convívio social, que nós somos a soma das 5 pessoas que mais convivem, né? O que a gente traz para dentro da nossa mente, no que a gente está focado, né? Que aquilo que a gente foca expande. Então, às vezes as pessoas pensam que uma mentoria de emagrecimento, né, serve só para emagrecer. Mas são várias coisas que a gente trabalha, né, dentro desse. É um combo, né? Vamos dizer assim. Até porque se você não focar assim em ter a melhoria contínua e trazer aquilo realmente para a sua vida, aquilo que você perdeu você pode ganhar de novo. Então tem que ser uma mudança para a vida toda, entendeu? Tanto de pensamento quanto de atitudes. Exatamente.
Larissa, muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço. Pela sua participação aqui com a gente, né? Eu sei que você vai fazer aula agora, menina focada, né? Mas ele não está podendo sair, tem que fazer Isso essa aí, live. isso aí. E agradecer profundamente. A Larissa veio aqui trazer para a gente essa fala, né? Porque às vezes muitas pessoas não entendem o que é um processo de mentoria. Acham que é simplesmente atividade física e dieta, né? Aquilo que a gente está acostumado a ver, né? Mas não sabe que é um todo, que a gente olha aqui de forma integral para o ser humano, né? Trazendo questões mentais, questões vibracionais, questões físicas também, né? E emocionais, que principalmente nesse momento tá todo mundo meio mais ou menos, né? Tá todo mundo se desequilibrando com facilidade, porque as coisas realmente estão desafiadoras, né? Então, o equilíbrio emocional nesse momento é extremamente importante, né? E é isso que o grupo traz para a gente também. Essa motivação, né? Essa ajuda realmente faz diferença num processo de mudança, seja ele qual for, né? Verdade. Então, Larissa, ó, beijo grande para você. Deixa eu fazer um print aqui, para depois guardar essa foto. 3, 2, 1. Muito bem. Larissa que mudou bastante o shape, né? Tá aí bem mais, né? Fortinha. Tá pegando um shape bacana aí. Larissa, tá de parabéns, tá? Ó, muito obrigada. Beijo, muito gente. orgulho. Boa noite, né? Tchau, obrigada. tchau. Nada. Tchau. E eu lá sei desligar isso aqui, gente? Também não sei. Peraí, vamos ver se eu sei. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, Larissa. Não sei não. Você vai ficar aí para sempre, é isso? Eu acho que se você sair já vai dar. Vê aí se você consegue. Tá. Beijinho. Conseguiu? Muito bem, meus queridos. A gente estava aí com a nossa amiga Larissa, trazendo um feedback dela, né? Trazendo essa questão de que a gente precisa do autoconhecimento, né? De questões emocionais, de que a gente olhe para um todo, né? Não só que a gente fique focado na atividade física, alimentação, isso que todo mundo já sabe, né? Existem outras questões que são ainda mais importantes do que isso, principalmente questões emocionais, né? Que se a gente se desequilibra lá na nossa central das emoções, fica muito desafiador a gente ter algum tipo de resultado positivo numa mudança de hábito. Porque a gente sabe que mudar um hábito não é uma coisa muito simples, é um desafio, né? Então, quando a gente tem um grupo, por exemplo, para a gente caminhar junto, né? Para quando um for cair, o outro diz, não, segura aqui, vamos em frente, né? Quando a gente tem um grupo para desabafar, né? Então, isso tudo faz muita diferença dentro de um processo de emagrecimento. Como eu disse aqui, eu trouxe até, não sei se essa semana, falando sobre o convívio social, que nós somos a soma das 5 pessoas que mais convivem conosco. O que acontece? Às vezes você não tem em casa essas pessoas que estão olhando para a qualidade de vida, para a saúde física e mental, que são pessoas que não estão preocupadas com esse tipo de postura na vida, né? Então, quando você entra num grupo onde todas as pessoas estão focadas, né, em melhorar a qualidade de vida, em ter um sono melhor, em ter uma alimentação melhor, em ter mais energia, ser mais feliz, né? Quando você tem um grupo que te acompanha no seu objetivo e na sua meta, faz toda a diferença. Você não se sente mais desamparado. Tenta começar, fazer uma dieta sozinho, em casa, aonde o marido não ajuda, ele fica trazendo Coca-Cola com pão doce no final da tarde, onde os filhos querem comer biscoito recheado. Gente, o desafio é muito maior, né? Quando você não tem pessoas ao seu redor que colaboram, né? É um desafio ainda maior. E você estando num grupo onde todas as pessoas estão focadas, né, no mesmo objetivo, ajuda muito a gente a caminhar, né? Às vezes a gente pensa que é bobeira, por exemplo,
uma pessoa postar uma foto dela treinando ou de uma alimentação saudável. E tudo isso é uma forma, por exemplo, quando a gente entra, por exemplo, num processo de mentoria de emagrecimento, por que a gente utiliza dessa ferramenta de fazer postagens, né? Não é só para aparecer ou para marcar você, não é isso. É que quando, às vezes, você está em casa, desanimando do seu processo, tava lá, ai, cara, que saco, querendo comer um doce. Aí chega a mensagem no celular. Você olha no celular, as suas coleguinhas do grupo estão todas lá, postando um almoço saudável, todo mundo já se exercitou. Você pensa, caraca, se os outros conseguem, eu também consigo, né? Então, vamos lá, vamos... Ai, tava aqui sem força, mas vamos fazer um franguinho ali. Então, tem essa questão também, né, das postagens, tudo isso é um combo para trazer para a gente formas, isso é mais uma ferramenta de ajudar a gente nesse processo de emagrecimento que é primeiro na cabeça, é o mental, né? Primeiro a gente emagrece a mente e isso vai chegar no corpo. A gente precisa pensar como magro, né, para isso chegar no corpo. Então, essa é mais uma ferramenta de fazer um trabalho em grupo, né? O que mais que tem? Isso mesmo, Cláudia. Esse processo é natural quando você está focada. Mas quando a gente inicia um processo, é desafio estar focado, né? Normalmente, quando uma pessoa procura ajuda para um processo de emagrecimento, é porque ela já está desconectada corpo e mente. Ela já não consegue perceber o que é a vontade de comer, o que é fome, ela já não consegue perceber as quantidades que ela come, ela já não consegue perceber se ela está lotada, cheia ou satisfeita. Enfim, ela já está desconectada. Focar nesse momento, por exemplo, sozinho, é um desafio enorme, né? Quando você está num grupo, fica muito mais dessa forma aí que você colocou, natural. Quando existe um grupo te acompanhando, né? Fica mais fácil, alivia a caminhada. A Larissa colocou uma coisa que é interessante também, é que quando a gente trata de um processo de emagrecimento, qual que é a tendência da gente pensar em algo que seja sofrido, de algo que seja privativo, que você não vai poder comer as coisas que você gosta, que você vai sofrer. Normalmente, quando a gente fala de processo de emagrecimento, a gente já pensa logo em sofrimento e privação, né? E estar num grupo onde a gente trabalha a parte mental e emocional traz pra gente leveza no processo, né? A gente vai... Uma coisa que eu sempre falo no início dos processos é confie no processo, né? Todas as ferramentas, todas as coisas que são pedidas, elas foram estudadas, né, para dar certo. Então, se você confiar no processo, estando ali com outras pessoas te acompanhando, esse processo de mudança, ele fica natural. Isso mesmo, Cláudia. O grupo, ele ajuda a gente a se manter focado, né? Porque se você é só se você se imaginar você sozinho para conseguir um resultado e você com várias pessoas com o mesmo objetivo que você, né? Às vezes sozinho você não tem força para levantar do sofá para fazer a salada, mas quando você vê que todo mundo postou salada, você fala: caraca, eu tô aqui com preguiça, acho que eu vou levantar e lavar essa alface, sabe? Então, realmente estar no grupo, às vezes é no ódio, igual eu tô falando assim, você fala: ai, todo mundo fez, né, gente? Se todo mundo fez, eu também sou capaz, né, não? E aí você levanta a bunda e vai. O grupo ajuda muito a gente manter o foco, né? Então, o processo precisa ser leve. A gente não tem que sofrer para conseguir um objetivo. A gente precisa se dedicar, né? A gente não tem que fazer força, se esforçar. Nossa, eu tô me esforçando tanto para emagrecer. Ou seja, tá errado, gente. A vida é para ser fluida. As coisas são para fluir. Se não tá fluindo, tem alguma coisa errada. Para e repensa. Aí, ó, Cláudia falando que estava sofrendo bullying em casa. Todo mundo da casa dela debochava dela. Mas Cláudia eliminou já por volta de uns 12 quilos, né, Cláudia? Não é verdade? Já eliminou aí por volta de uns 12 quilos. E ela é um caso desses que não tinha, né, uma pessoa, as pessoas ao redor ali
incentivando, dizendo, vamos lá, você vai conseguir, bora, bora. Não tinha, né? Ah lá, agora todo mundo respeita ela tá no comando da situação, né? Às vezes a gente também fica preocupado com a mudança das pessoas ao nosso redor. Só que quando a gente muda, é como se a gente irradiasse essa mudança, né? As pessoas ao redor, elas vão recebendo essa mudança e daqui a pouco você percebe e tá todo mundo adquirindo um hábito, outro, né, saudável, e é muito bacana isso. A gente não precisa fazer força com ninguém. Às vezes eu chego aqui, por exemplo, a pessoa para fazer um acompanhamento de casal, onde os dois estão ali em atrito, e o que que eu falo? Primeiro a gente vai tratar quem? A pessoa mais importante desse mundo, você. O outro é o outro. Quando a gente foca na nossa mudança, no nosso autoconhecimento, a gente muda e essa mudança ela irradia para o ambiente. Então, a gente não precisa ficar preocupado com o ambiente ao nosso redor, né? Quando a gente tem um grupo que acompanha a gente, porque ela não recebia em casa esse apoio, mas no grupo estava todo mundo sempre apoiando, né, Cláudia? E isso aí, ó, a Cláudia colocou uma situação aqui bem interessante que ela queria o tempo todo agradar todo mundo. Mas não se agradava, né, gente? Isso é uma outra coisa que a gente aprende no processo de mentoria. Falar não, né? Dizer não sem culpa. A culpa é uma coisa da nossa criança interna. A criança que tem culpa, certo? O adulto, ele sabe lidar com culpa. Ele diz, ok, eu vou dizer não para ela, porque nesse momento é melhor dizer não para ela e sim para mim. Tá tudo bem. Eu desagradar ela para me agradar. Então, isso é um comportamento adulto, mas quando a gente está preso em traumas infantis, nessa criança, a gente tem muita dificuldade de dizer não. E isso também é uma coisa que a gente trabalha dentro desse processo de emagrecimento, dessa mentoria, né? Olhar para si, perceber as próprias necessidades, aquilo que você tem vontade, aquelas coisas que você gosta e que te dão prazer que você nunca faz, né? Retomar esse comando da própria vida, que é igual a Cláudia falou aqui, ó, todo mundo debochava dela em casa, as pessoas riam quando ela começou esse processo de mudança, né? As pessoas da família. E aí, depois, quando, né, começou a surtir efeito, a Cláudia já eliminou, sei lá, uns 12 quilos. E agora sim, todo mundo respeita, as pessoas até acompanham, né, Cláudia? E ela tá falando que tá fazendo um check-up e tá se amando muito, olhando para ela com saúde. Isso aí, olhando para você, para sua saúde, são coisas que a gente deixa passar no nosso dia a dia. A gente é simplesmente engolido pela nossa rotina e a gente não se olha, principalmente se lá na nossa família de origem a gente aprendeu com mames ou com papai ou com quem fez essa função de que o outro é mais importante do que eu. Como assim, Nayara? Se a minha mãe fazia tudo para mim, mas não fazia por ela, não olhava por ela, o que ela modelou para você? O que ficou gravado na sua mente? O outro é mais importante do que eu. Não é o que você diz para o seu filho, é o que você faz e modela. Então, se você tem esse modelo em casa de que minha mãe olhava para ela. Aliás, minha mãe olhava para mim, dava tudo para mim, para os meus irmãos, ela fazia tudo por mim. Tadinha, ela não tinha nem tempo para ela, não fazia nada por ela, eu não via minha mãe assim fazendo as coisas que ela queria, eu não via. Ou seja, qual é o seu modelo de amor próprio? Qual é o seu modelo de olhar para si? Se você não teve esse modelo, agora é necessário que você reconstrua isso, né? De perceber muita gente. A maioria das pessoas que eu atendo aqui tem muita dificuldade de entender e olhar para essa realidade de que elas são as pessoas mais importantes de suas vidas. Quando eu pergunto aqui para uma pessoa que está sendo aqui atendida no escritório, eu pergunto, quem é a pessoa mais importante da sua vida? A pessoa pensa, às vezes ela diz, minha mãe, ou ela diz, meus filhos, ou ela diz, sei lá quem, ou então ela diz, eu. Mas quando a gente vai mais a fundo no diagnóstico, e eu vou perguntar o que é que ela faz por ela,
Em que momentos ela olha para ela? Em que momentos ela se prioriza? Não aparece. Não aparece. Então, quase que 90% das pessoas dizem que são as pessoas mais importantes de suas vidas, mas não agem como se fossem, certo? Isso tudo por conta de um modelo que a gente teve. Se você lá na infância viu esse modelo de mãe, principalmente de mãe, viu esse modelo de mãe que a mamãe dava tudo para você, fazia tudo por você, mas não olhava para ela mesma, é esse modelo que você vai colocar no seu dia a dia. Então, isso é um ponto de atenção para a gente começar a perceber. Será da onde que eu tirei de que o outro é mais importante do que eu? Será da onde que eu tirei? A Cláudia estava falando aqui sobre a dificuldade de dizer não. Aonde eu aprendi que eu tenho que dizer sim sempre para agradar o outro? Onde será que eu vi isso? Então, gente, a infância é um terreno que a gente pisa durante toda a vida. Se a gente não estiver atento, nós vamos ser fiéis àquele modelo em que a gente vivenciou, certo? Então, a gente precisa estar atento e consciente, porque ser fiel a um modelo saudável é maravilhoso. Mas ser fiel a um modelo doentio, o que você está fazendo? Trazendo esse amor dessa família, passando ele adiante de forma doentia. Você, hoje, como adulto, tem escolhas para usar essa mãozinha aqui, ó. Essa mão pega tudo de bom que mamãe e papai te deram. E esta mão é para você excluir aquilo que não te serve. Como adulto consciente, você tem escolha daquilo que você vai ser fiel. Eu preciso ser fiel, por exemplo, a um modelo financeiro falido da minha família? Não. Então, isso aqui eu não quero para mim. Mas, por exemplo, meus pais são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, então isso eu quero modelar. Então, eu pego para mim. E aquilo que não serve para mim, eu excluo. Entendem? Um adulto, ele tem condições de lidar com a culpa de não ser igual a essa família de origem, certo? Então, essa questão de não olhar para si, de ter dificuldade de dizer não, você pode estar sendo fiel ao seu modelo lá do seu sistema de origem. Então, é necessário que a gente crie consciência e olhe para isso com cuidado e carinho, né? Se eu estou agindo assim, será onde que eu aprendi que eu não posso falar não para o outro? Né? Há muita dificuldade, gente. Quase todas as pessoas que eu atendo aqui têm muita dificuldade de dizer não. Cláudia colocou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ó. Minha mãe, até o fim da vida, se dedicava aos meus irmãos alcoólatras e eles não mudaram. E ela, a Cláudia, ela fazia função mãe dos irmãos, né? Ela ficou tentando ser mãe desses irmãos. Exatamente, ela aprendeu dentro da mentoria, né, Cláudia? Orgulho de você, viu? Porque às vezes a gente cria consciência, mas não consegue agir para sair desse ciclo vicioso, né? Ela aprendeu a função dela, o lugar dela e principalmente a olhar para a função mulher, que estava esquecida, né? Eu trago sempre aqui a questão da roda das funções feminina, né? Onde a gente tem aí 5 funções básicas, que é filha, mãe, profissional, peraí, gente, filha, mãe, profissional, esposa, tá faltando uma. Esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar. Então, dentro dessas funções que a gente tem na roda das funções, já falei profissional? Acho que já, né? Então, dentro dessas funções, às vezes a gente esquece de olhar para a função mais importante que existe, que é a função mulher. Porque a função mulher é a que sustenta todas as outras, como se fosse um guarda-chuva. Então, se a gente não olha para essa função e a gente não rega a plantinha da mulher, né, que é o que vai sustentar todas as outras, a gente não tem força para sustentar as outras funções. E a gente, sem estar inteira, porque a função mulher é o que vai fazer você estar inteira para entregar o melhor para os filhos, para o marido, no trabalho, né?
Se você está um caco, querida, o que é que você vai dividir, entregar de bom para as outras pessoas? Primeiro tem que ser quem? Você. Primeiro tem que ser você, depois o outro, né? E mãe tem uma mania grave, gravíssima de fazer isso. Eu sei que eu fazia isso fielmente, né? Deixa de olhar para si para olhar para o filho. Só que o que você está passando para o seu filho quando você faz isso? Meu filho, o outro é mais importante do que você, né? E isso dói na alma quando a gente ouve isso, mas é real. Porque quando você faz isso, é isso que você está dizendo para o seu filho de forma inconsciente. É isso que está ficando gravado na mente dele. Minha mãe olha para todo mundo, menos para ela. Então, isso deve ser o certo. O que seu filho vai fazer na vida? A mesmíssima coisa, né? Ele vai olhar para todo mundo para depois se sobrar para ele. E é isso que normalmente a gente faz. Quando sobra algo, aí você dá para si, né? E às vezes o que sobra é só migalha. E normalmente é isso, né? Por isso que é tão desafiador um processo de emagrecimento. Se a gente não estruturar mentalmente, emocionalmente essa pessoa. Você acha que uma mulher que só olha para os filhos, né? Dá tudo para os filhos, para o marido, bota toda a energia do trabalho para a mãe, enfim, para a família, ela vai conseguir emagrecer e se manter magra? Ela não entrega para ela as necessidades básicas dela, né? Então fica desafiador manter um processo, certo? E então é sobre isso que eu estava falando. É que às vezes a gente olha o emagrecimento por um negocinho desse tamanho, sendo que existe um mundo inteiro para ser olhado, né? Nós somos seres integrais, a gente é um sistêmico inteiro, tem muita coisa para ser olhado. Não dá para a gente olhar só um pedacinho. Quando a gente trata de alimentação e atividade física, a gente está olhando um pedacinho, né? É só a ponta do iceberg, e tem um iceberg inteiro daquele que derrubou o Titanic. Derrubou não, né? Afundou o Titanic. Então, é sobre isso, né? Se a gente não estruturar, por exemplo, forma de se organizar na vida, né? Dentro dessas funções. Se a gente não olhar se essa mulher consegue se entregar às necessidades básicas. Por exemplo, dormir, gente. Às vezes a pessoa tá dormindo mal pra caraca. Ela acorda cansada, ela não tem energia. Se ela não tem energia e se ela não dorme bem, não cai na corrente sanguínea dela, por exemplo, os hormônios da saciedade. Essa pessoa vai passar o dia inteiro o quê? Com fome. Precisando beliscar um negócio aqui, um negócio ali. Se a gente não ajustar isso, não tem como emagrecer e ficar magra. Ou então a gente faz, por exemplo, eu trabalho com essa questão dos desafios de 21 dias ou de 30 dias, mas esses desafios são para dar um start. Porque não há mudança em 21 dias. É uma semente. Porque em 21 dias você consegue emagrecer pra caramba. Se você fizer uma dieta bem restritiva, fizer exercício pra caraca. Eu já fiz desafio de 7 dias, que era uma sementinha, né? De forma gratuita, há um tempo atrás. Teve um rapaz que emagreceu quase 5 quilos em 7 dias, porque era uma dieta detox, né? Que a nutricionista, minha amiga, eu paguei para ela, fez, né? Então, essa dieta detox, exercício todos os dias, e a pessoa eliminou quase 5 quilos em 7 dias. Dá para emagrecer? Dá. Mas daqui a semana que vem, o que vai acontecer? Me diz. Se a gente não trabalhar e enxergar o ser humano como um todo, vai engordar tudo de novo, certo? Então, não tem como a gente olhar para um processo de mudança sob uma lupinha da atividade física e da alimentação. Existe muita coisa por trás disso, né? Como eu sempre digo aqui, a gordura no nosso corpo, ela tem uma função. Para que essa gordura está no seu corpo? Ela está funcionando para quê? Está te protegendo de quê? De quem? Por qual motivo ela está aí, né? Tem questões vibracionais também.
né? Até em questão de doença, né? Todo mundo que aparece, por exemplo, com uma doença para tratar aqui de forma terapêutica, ela está em baixa vibração, porque uma pessoa em alta vibração, ela não fica doente, tá, gente? A imunidade é alta, pessoa que vibra alto, ela não fica doente, porque nós somos onda, né? Nós somos como canal de rádio, de TV, a gente tem um hertz, um número em hertz que a gente vibra. Se a gente vibra em menos de 200 hertz, é doença na certa. Então não tem como a gente olhar o ser humano só por um pedacinho, tá? Pessoal, gratidão pela presença de vocês aqui hoje. Espero ter contribuído aí, né? Agradecendo a Larissa que já esteve aqui conosco, dando o seu feedback de ter participado de um processo desse de mentoria, da onde a gente olha, né, para a mente, para questões físicas, para questões emocionais, para questões vibracionais, né? Enxergando um ser humano como um todo. Exatamente, Cláudia, banner energético. Eu costumo dizer que é ou banner energético ou assinatura vibracional. Todos nós temos uma assinatura vibracional. Será quanto que você está assinando aí? Também te amo, Cláudia. Beijo no seu coração, tá? Muito orgulhosa de você, de tudo que você tem construído aí depois dessa mentoria. Muito, muito orgulhosa mesmo, tá? Print! Muito bom. Ó, beijo grande para vocês. Amanhã eu volto com mais. Não sei qual que é o tema de amanhã. Ó, a partir de amanhã eu vou colocar aqui os horários das lives e os temas, que aí vocês podem ir acompanhando aí. Cada dia eu tô trazendo um tema bacana aqui, tá? Ó, beijo grande. Tem dia que eu vou trazer umas lives mais curtinhas, outros dias mais longas. Hoje a gente ficou aqui num papo mais cabeça, né? Falamos um pouco mais, mas tem dia que vai ser mais curtinho, tá bom? Então, beijo grande no coração de vocês e até breve.